da segunda-feira, da sexta-feira passada, eu comecei a falar com vocês de classificação dos solos, tá? Então, vou fechar esse conteúdo de classificação dos solos com vocês, que é o conteúdo aí do capítulo 5 do livro 1B, tá? Que é o livro que a gente vai trabalhar no segundo bimestre agora. A gente não sabe quanto tempo ainda vão ficar afastados, né? Sem o convívio em sala de aula, mas a gente vai continuar trabalhando. Então, você já tem esse material, referente ao segundo bimestre, a gente tem que trabalhar esse conteúdo. Fala. Você tem alguma notícia sobre se a aula vai voltar agora, dia 4, que eles disseram, ou ainda não? Então, Brunão, ó, ainda não tem nada, cara. Ninguém comentou nada, mas seguindo aí o que tem sido estabelecido pelo Estado, né, pelo governo, eu acho que não volta. Eu queria muito que voltasse, né, mas eu acho que não vai voltar agora dia 4, não. E agora que a gente está chegando mesmo no ápice aí dessa pandemia, né, então eu acho que a gente vai continuar tendo aula aqui, online mesmo, mas o conteúdo vai continuar sendo explicado, trabalhado, vocês continuam tendo todas as aulas de vocês, então vamos seguindo, né? Na hora que falar volta, todo mundo volta. A princípio a gente continua também meio sem saber, né? Mas é isso que a gente tem, então vamos embora, tá? E quando também for para retornar, a escola vai avisar vocês com antecedência, vai comunicar, vai soltar o comunicado certinho, bonitinho, certo? Mas assim, a princípio, não sei dizer para vocês, tá? Beleza. Classificação, então, dos solos, eu acho que eu tinha comentado com vocês na aula passada, mas vou retomar daí. A granulometria, que é o tamanho, né? Então, você tem o tamanho ali dos componentes que formam esse solo. Esses componentes pode ser areia, pode ser silt, né? E aí você tem outros tipos de minerais também que fazem parte. A fertilidade natural do solo. A fertilidade natural do solo está ligada a nutrientes que esse solo ele produz, né, as características químicas dele e também a composição dele, composição que eu digo de formação dele, oriundo do quê? Lembra que eu falei na sexta-feira passada para vocês que o solo ele pode ser formado dos 3 tipos principais de rochas que existem, né? Quais são os 3 tipos de rochas principais que existem? Ígneas ou magmáticas, rochas sedimentares e também nós temos as rochas metamórficas. Então, esses 3 tipos de rochas que permitem ali, ou que contribuem para a formação do solo. O que é que forma o solo? O tempo, né? O tempo e os agentes erosivos de intemperismo que vão contribuir aí para a formação dos solos, tá? Todos esses solos vão ser formados a partir dessas ações do tempo e do intemperismo. Beleza? O que são os intemperismos? O intemperismo, no caso, é o desgaste dessas rochas. O que desgasta a rocha são os agentes externos. O que formam as rochas são os agentes internos, mas o que desgasta elas são os externos. A chuva, a água da chuva, então, a água do mar, a erosão eólica, tá? O clima, a temperatura, o sol. Então, você tende a dilatar e reprimir, dependendo da temperatura, e isso ali acaba ocasionando fraturas nas rochas, e dessas fraturas, com o processo erosivo de desgaste delas, os sedimentos são transportados para outras áreas, assim, formando novos solos. Beleza? E aí eu coloquei para vocês que tem 2 tipos ali de formação, uma é eluvial e a outra aluvial. Eluvial, que é justamente isso que a gente está falando, então o intemperismo, a degradação de uma rocha pelos agentes externos, tá? Em uma região, e ali forma um solo próximo. E você tem aluvial, que são sedimentos que são transportados de outras áreas até esse solo que a gente está analisando. Então, você pode ter uma mistura de minerais para a formação, para a composição desse solo. Beleza? Então, vamos continuar daí, que é mais tranquilo, e vocês também vão rever isso aí depois, então não vai ficar com dúvida. Dito isso, nós temos a classificação do solo brasileiro entre 13 ordens e 44 subordens, tá? Ou seja, 13 ordens e 44 subdivisões de tipos de solos. Nós temos os principais solos. Então você tem ali 5, eu trouxe 5 dos principais solos para a gente poder
discutir e falar deles, né? Então, esse é o primeiro, latossolo, tá? Que é o principal tipo de solo do Brasil, porque ele é o mais abundante. Então, dentro do latossolo, depois vocês vão ver no mapinha que eu vou mostrar, tem vários tipos de latossolos, tem vários tipos de gernossolos, de vertissolo, nitossolos, vários tipos. Então, você tem os principais desses principais ramificações para definir os tipos de solos que existem no nosso país, beleza? Então, o latossolo, ele é mais profundo, ele é típico de clima tropical. Isso você clima tropical. Zona térmica, isso mesmo, zona térmica. Aí tem que lembrar, por exemplo, o Brasil ele está inserido em várias zonas térmicas, né? Devido à nossa composição continental. Por isso que a gente também tem vários tipos de solos, porque o nosso território é um território continental, é um continente praticamente. Então ele pega ali uma boa faixa, uma boa extensão de área, tá? Esse clima tropical é a faixa que mais pega no nosso país, né? Nós temos o equatorial, o tropical, e tem o temperado ao sul, que é mais frio, tá? Então, desse tropical é onde nós temos a região mais centralizada do país. Então, é onde nós encontramos, em uma maior quantidade esse latossolo, tá? Cor vermelha e muito ácido. Não dá para confundir ele com o solo da nossa região. Quando eu falo cor vermelha, você vai ligar a tal da terra roxa, né? Fala, terra roxa, então? Não, não é a terra roxa, tá? Esse solo de cor vermelha, ele e ácido também parecido com o nosso, ele não é típico aqui dessa região. O da região aqui é um outro tipo de solo, tá? Que eu também vou falar com vocês daqui a pouquinho qual é. E aqui na nossa região e na região do Paraná é o solo oriundo do basalto, ou seja, da matéria do magma, né? O magma resfriado vai sendo degradado e esse basalto libera sedimentos que contribuem ali para a formação do solo de terra roxa. Daqui a pouquinho eu vou falar dele com vocês. Boa tarde, Brito. Boa tarde. Quem é que tá falando? Canomata? Esse mesmo. Esse mesmo. Senhor Canomata, o senhor tem que mandar as atividades. Ué, mas eu não mandei? Não. Veio. Eu mandei duas, eu acho. No final da aula, no final da aula eu te explico como que veio. Tá? Brits. Pois não. Quem me chama? Chegou todas as minhas? Quem? O Chaparro? É o Chaparro. Quem que é que tá falando? Delpino? Chaparro. Chaparro, eu vou... A sua, acho que sim. Eu já completou. A sua tá certinha. Veio tudo. Tá? Só desses caras que eu tô cobrando aí é que não vieram. E aí tem que me mandar. Beleza, senão Brits. eu vou fechar a nota deles. Tá bom? A sua tá certinha. Final da aula eu falo então de novo com os caras que foram entrando depois. Chernossolo. Então esse é outro tipo de solo. Esse é mais raro aqui no Brasil, porque ele não é típico da nossa região. Mas existe. Ele é um solo de terra mais escura. Tem muita fertilidade nele, porque ele é rico em vários minerais. Eu coloquei os tipos de minerais aí que tem para vocês nesse solo. Mas ele é muito mais comum em países do leste europeu. A Rússia tem muito esse solo, Polônia, Ucrânia, tá? São os países que possuem o chernossolo. Aqui na nossa região ele é um solo raro. A gente quase não encontra esse chernossolo aqui no Brasil, tá? Aí tem o vertissolo. Vertissolo, rico em matéria orgânica e fertilidade. Ele é argiloso, por isso que não dá para você colocar máquina pesada nele, tá? Para trabalhar ali essa região, esse solo. Ele é do litoral, então a gente encontra esse vertissolo no litoral, por quê? Como que a gente sabe disso? Porque eu coloquei do ladinho ali, ó, Massapê. Esse solo de Massapê, quando a gente vai estudar a colonização do Brasil, ele aparece para a gente na faixa litorânea, é o solo de Massapê, lá a região de Massapê. Que foi a introdução da atividade agrícola aqui dentro do território. Por ele ter muita fertilidade, os portugueses introduziram nessa região aí, onde a gente encontra esse tipo de solo, vertissolo, a cana-de-açúcar. Então ele é um solo que ele faz parte da colonização brasileira, né? Do desenvolvimento econômico do Brasil, do período de colonização aqui dentro do território. Tá? Nitossolo, esse é o solo da nossa região, derivado do basalto, ou seja,
derivado de um material magmático, do magma. Tá? Então, o magma, essa região, há muito tempo atrás, teve magma. Aí a gente pode discutir, né, os vulcões ativos que existem no norte, se é que chegou aqui alguma atividade vulcânica, mas principalmente do movimento de formação mesmo do planeta. Lembra que era uma bola incandescente, foi se resfriando. Então, nós temos basalto aqui na nossa região. E esse basalto, ele também foi desgastado pelo processo do intemperismo. Então, o clima, a erosão eólica, o vento, né, a água das chuvas, os rios vão desgastando esse relevo e formando ali o solo que nós chamamos de terra roxa, que vocês já aprenderam no passado, é um apelido que se dá a esse solo que tem coloração avermelhada, porque os italianos que ocuparam a região do Mato Grosso do Sul e ocuparam também a região do Paraná e encontraram esse solo aqui, definiram como terra roxa, porque em italiano roxa é vermelho. Então, por isso que esse solo de coloração avermelhada recebeu esse nome, tá? Mas o nome correto dele na ciência é nitossolo, na ciência da pedogênese, que é o estudo de formação dos solos ali. E por último, o neossolo. Neossolo, neo tem a ver com novo, então são solos novos. Solos ainda que não se desenvolveram, ou seja, não foram desgastados, explorados, principalmente pelos agentes erosivos do intemperismo. Tá? Então, o que é que falta nessas áreas aí? Olha lá, localizados em áreas semiáridas e áridas. O que é que falta aí? Nível de pluviosidade, ou seja, chuva. O que torna um solo mais envelhecido, vamos pôr assim, já que esse é o novo, um solo mais velho, um solo mais fértil, é a condição climática. Eu falei para vocês, região da floresta amazônica, o solo é mais profundo. Por quê? Porque lá chove mais. Lá o clima contribui para a chuva, né? Não só o clima, a floresta amazônica também, porque a todo momento ela faz um processo de evapotranspiração. Então, a água da chuva naquela região faz com que o solo ele fique mais profundo. Além disso, a fertilidade que existe, principalmente por causa da matéria orgânica que existe naquela área ali, né? A gente já tinha comentado sobre isso. Já na região Nordeste, por exemplo, região Nordeste do Brasil, você não tem esse clima favorável para o desenvolvimento do solo, porque falta chuva. E a água é o principal fator de degradação, é um dos principais fatores dos agentes intempéries, tá? Para poder degradar esse solo. E se não chove, não tem ali a degradação da rocha, não tem a formação de outros solos. Então o solo fica raso, um solo de neossolo, ele é mais raso, né? Ele é, ou seja, menos profundo, tá? E ele é mais pedregoso. Então fica mais difícil de você produzir num solo de uma região semiárida ou árida, porque você não consegue ali colocar os grãos, né? Não consegue germinar ali os grãos nessas áreas. E até porque a falta da chuva também acaba contribuindo para isso. Continuando aqui, essa imagem mostra aí, ó, todos os solos que existem, né, aqui no Brasil. Então você tem todos os tipos aí, latossolos, tem chernossolos, tá? E aí as ramificações deles, lá, latossolos vermelhos, amarelos, tá? Então são vários tipos que existem desses solos que a gente pode analisar agora, beleza? E a distribuição deles no Brasil todo. Então cada região do Brasil ali contém vários tipos de solos. Então não é só na região tal tem um tipo só, não. Em todas as regiões do Brasil tem vários tipos de solos. Pode ser região centro-oeste, nordeste, sudeste, todas elas têm vários tipos de solos que foram formados aí com o passar do tempo, como a gente já comentou. Bom, da degradação do solo, que é um ponto que eu ainda não tinha comentado com vocês, nós temos a questão do meio ambiente, né? Que é sempre muito discutida, principalmente por organizações internacionais, como é o caso, por exemplo, da ONU. A ONU discute muito o meio ambiente. E o solo, ele também faz parte do meio ambiente. Por quê? Porque ele é fundamental para a vida. É ali que o ser humano se desenvolve. É ali que o ser humano, por exemplo, desenvolve as cidades, no solo. É ali que o ser humano desenvolve as práticas agrícolas de subsistência
para poder produzir os alimentos que vão abastecer aí um país, uma região ou o mundo todo. Então, depende dos solos. Então, a discussão sempre é de como manter esses solos sempre produtivos e nutridos, né, e impedir ali a degradação deles, ou seja, impedir que eles se tornem improdutivos ou inférteis. Beleza? Então, eu trouxe 3 processos aí que são os principais de degradação dos solos, que vocês já aprenderam também lá no 7º aninho. Tem outros que eu vou relacionando para que vocês lembrem, tá? Então, ó, o primeiro, erosão. A erosão, ela ocorre quando nós temos ali uma camada de nutrientes do solo que fica desprotegido devido às práticas agrícolas, e aí tem várias práticas agrícolas. Pode ser um plantio e o cara não tem condição de manter aquele solo, e aí aquele solo fica desnutrido, e aí fica mais exposto, vem uma chuva e pronto, leva os nutrientes que existiam ali e deixam só nutrientes metálicos, beleza? Isso aí é uma degradação do solo. Ou o cidadão que, para trazer nutrientes para o solo, ele queima o solo, que é uma prática muito comum, que é a queimada do solo, né? Muito praticada antigamente, porque não tinha muitos adubos para você trabalhar antigamente. E a galera não tinha muito dinheiro também, como hoje tem as propriedades rurais. Então, queimava-se o solo e acabava-se ali perdendo os nutrientes que existiam nessa área. E aí vinha a chuva e levava os nutrientes que ficavam ali ainda nesse solo, tá? Deixando apenas minerais metálicos, ou seja, um solo mais duro. E aí, esse solo ele pode ir criando fissuras, tá? Fendas. E a água da chuva passa ali, vai levando sedimentos, o vento, chuva. Logo, você tem uma erosão, que é uma fissura maior no seu solo, tá? E se você não cuida dessa fissura, se você não nutre esse solo, se você não trabalha nele, logo também, nessa área, você vai provocar ali o que nós chamamos de uma vossoroca. Não sei nem se vocês lembram o que é vossoroca lá no 7º ano, mas a vossoroca é um buraco maior que a erosão. É um buracão no solo mesmo, e aí você já perdeu totalmente esse solo. Tá? Então é fundamental que você mantenha sempre um manejo adequado. Nós vamos falar daqui a pouco ali de preservação dos solos, e aí eu vou lembrar vocês de que é necessário um manejo adequado para que não se perca ali os nutrientes, né? Não se perca a fertilidade dos solos, tá? O outro processo é a desertificação, que é o segundo aí da ordem. O processo de desertificação, ele ocorre no mundo devido também à prática agrícola, principalmente a agricultura itinerante. Onde que nós temos um processo de desertificação maior no mundo? No continente africano, na região do Sahel, que significa bordas do deserto do Saara. Na fronteira do deserto do Saara com a floresta do Congo, por exemplo. E isso é uma degradação de solo que a gente tem que analisar sempre, porque você está perdendo um ecossistema todo se esse deserto ele expandir. E na última década, o deserto do Saara expandiu 10% do seu tamanho, devido à agricultura itinerante das tribos nativas do continente africano, porque eles produzem num sistema que é chamado de agricultura itinerante. Então, fica no solo ali até aquele solo acabar os nutrientes e aí eles migram para outra área. E aí eles desmatam e produzem de novo, até acabar o nutriente. E assim vão. E isso vai expandindo. Vai expandindo na região do Sahel e vai expandindo também a região do deserto. Aqui no Brasil, o processo de desertificação ele não está ligado ao que muita gente pensa ao Nordeste brasileiro, a região do semiárido. Tá? Ele está ligado à região sul. Porque a região sul, quando a gente analisa horizontes de solo, é a região onde a camada de areia está mais próxima da superfície. Então, se você não tem um cuidado com o solo naquela região, com o horizonte O, que é onde nós plantamos, por exemplo, não nutre aquele solo, não trabalha nele, logo se perde a fertilidade, se perde a qualidade daquele solo. E aí ele se torna infértil. E a areia vem para a superfície. Então você criou ali o processo de arenização. E se esse cuidado não existir com o processo de arenização, logo essa região toda ela vira um deserto. E aí você também trouxe uma degradação que é muito pior que a da arenização, que é a desertificação, que é a perda total de nutrientes de um solo, de uma área, de uma região. Tá? Então, por isso que tem que ter um cuidado aqui no Brasil, principalmente na região sul,
A gente pode falar assim, mas lá o clima é temperado, chove mais friozinho, pô. Mas mesmo assim, tá? Se você não tiver um trato legal com esse solo, um cuidado legal com ele, logo os nutrientes se perdem. E aí o processo de alinização começa e na sequência vem a questão da desertificação, tá? Bom, aí nós temos ali o último processo, que é o de concentração de sais minerais, tá? No solo. Nós chamamos esse processo de salinização. Então, se você não tem um manejo adequado com o solo, nutrindo ele, se não tem um sistema ali de irrigação para esse solo, logo você perde os nutrientes que mantêm a qualidade dele, tá? E aí você deixa apenas ali sais pesados ou minerais pesados, né? Ou sais minerais mais pesados, metálicos, o que torna esse solo mais compactado, mais duro e também menos fértil, tá? Então você acaba perdendo toda uma área nesse processo também de salinização. Esse processo de salinização a gente poderia colocar ele em evidência ligado mais, é óbvio, né, à região nordeste do país, porque lá é uma região onde chove menos. Então você vai ter esse processo de salinização muito mais forte na região nordeste, certo? Mas você também pode ocasionar esse processo de salinização numa região como aqui a nossa. Tá? Basta que você tenha ali um mau cuidado com o solo. Não cuide dele, abandone ele. E a salinização ela pode ocorrer também, porque a água da chuva caindo, ela leva os sais minerais que estão mais próximos da superfície. Tá? Leva ou para uma camada inferior da região, ou leva para uma outra área. Se for uma região de declive, que é de descida, vai levar para uma outra área. E esses minerais, eles vão compor uma outra região que não seja ali a do seu solo. Por isso que é necessário uma proteção para o solo. O que é a proteção do solo? É a vegetação. Um solo sem vegetação é um solo desprotegido, é um solo descompactado. Então, uma chuva ou um vento, um evento atmosférico mais forte, pode ocasionar ali uma levada desses minerais e você ficar sem nutrientes nesse solo. Tá? Então, por isso que é necessário que você mantenha ali uma proteção natural dele. É bem simples quando a gente fala de proteção natural do solo, lembrando, por exemplo, os morros, né? Os morros do Brasil. Pode ser morro gigante de centro. Tá? Se não houvesse ocupação do morro, não teria deslizamento de terras, porque ali teria vegetação. Queria manter o solo mais compactado, mais fechadinho, com as raízes, então não teria deslizamento. Tá? Aí o que acontece? O cara vai lá, ele desmata e ele constrói no morro, né? Que não é o correto. Por que não é o correto? Porque o morro, por si só, é uma terra descompactada, mais solta, né? E aí a chuva muito forte, num declive, tende a levar os sedimentos. Por isso que as casas acabam caindo uma atrás da outra, as pessoas acabam morrendo. Por isso é uma área de ocupação irregular, certo? Então você tem que manter o solo compactado, porque senão os nutrientes vão embora com a chuva. E dependendo da ocupação ou da forma que estiver esse solo desprotegido, vai ocorrer esses desmoronamentos também nos centros urbanos. Tá? Então, só seguindo aqui, deixa eu só... vamos lá. Consequências da degradação do solo. Deixa eu só ver certinho aqui. Isso, degradação dele. Então, qual é a degradação maior para a gente? A consequência na nossa vida mesmo, a consequência do meio ambiente. Um solo, uma área perdida, não é simplesmente uma região ali. Eu vou terminar um pouquinho antes, aí você faz seu recreio. Meu Deus. Tá? Então, não é só uma perda de uma área, é a perda toda de um ecossistema, né? E a perda toda de uma área onde poderia ter ali uma atividades que iriam trazer benefícios para a sociedade humana. Então, é assim que a gente deve pensar quando nós temos um solo, uma região toda degradada. Tá? Então, a gente tem que pensar na qualidade de vida do homem. Qual é a qualidade de vida do ser humano? É ele poder transitar, né? Poder desempenhar ali o seu cotidiano
nessa região, tá? Sem que corra risco de vida. Então, por isso que a gente fala, acabei de falar, da ocupação da ocupação dos morros. Há um risco de vida, um risco para as famílias que moram naquela área, porque é uma ocupação irregular do solo, há uma degradação daquele relevo, daquele solo. Uma chuva, as pessoas podem morrer. O outro ponto é, por exemplo, a canalização de rios. Aqui em Campo Grande, a gente acabou urbanizando os rios. Tem um famoso ali, que é o Norte-Sul, né, o rio que fica ali na Ernesto Geisel, que é o Anhanduizinho, boa parte dele foi canalizado. É justamente onde, ou urbanizado, melhor dizer, é justamente onde ocorrem os alagamentos quando tem uma chuva forte na cidade. Por quê? Porque não há a infiltração da água no solo, né? A água passa ali pela parede de concreto, não consegue infiltrar, o que ela faz? Ela vai transbordando, tá? E aí isso acaba afetando a vida humana, né? Acaba afetando o nosso cotidiano, né? Então você tem que ter um manejo também adequado com essas áreas. As cidades, elas crescem e expandem de tal forma que existe a necessidade de você cuidar dessas áreas, tá? Porque senão isso acaba implicando diretamente aonde? Na nossa vida, né? E você pode também ocasionar ali uma aceleração dessa degradação. Tá? Então você imagina uma área que não cuidou do solo, aí surge ali um processo de desertificação, a área do lado também não, e aí vai. De repente você tem um deserto formado dentro do seu país e você não consegue mais produzir nessa área. Então a gente tem que ter um cuidado, por exemplo, com a região do Cerrado, que é uma região onde o clima não favorece o plantio o ano todo. Então o manejo com esse solo aqui da região do Cerrado tem que ser mais adequado, porque você desmata, você desprotege o solo. Aí nós temos duas estações bem definidas, né? Que uma é o verão, que é quente e chuvoso, e o outro que é o inverno, que é frio e seco. Então você tem que ter um cuidado com essa área aqui, né? Tem que ter um cuidado com essa região. Você tem que ter um cuidado com a região da floresta amazônica, porque eu falo para vocês, o solo é extremamente fértil, porque tem muita matéria orgânica, chove demais. Mas aí são dois fatores que dependem da floresta: matéria orgânica e a chuva. Se você tira a floresta, aquela região fica sem a chuva e sem a matéria orgânica. Se torna um solo improdutivo, tá? Então, por isso que é uma preocupação muito grande de você cuidar da floresta naquela área. E, por último, ali, a questão dos lençóis freáticos. Nós sabemos que o Brasil, por ter uma dimensão continental, ele tem dois grandes aquíferos, né? Ou seja, a água da chuva infiltra esses solos e chega nesse aquífero. Se você não tiver um cuidado, um sistema de esgoto adequado, se você não tiver um cuidado com a quantidade de agrotóxicos que você coloca nas leguminosas, na plantação, logo esses agrotóxicos vão chegar também aonde? Na camada mais inferior, vão chegar nesse lençol freático, tá? Vai chegar no aquífero. E aí vai haver ali, nessas áreas, a contaminação, como está ocorrendo, por exemplo, com o aquífero Guarani aqui, que passa na nossa região. É um aquífero que já tem ali uma parte contaminada, ou seja, não serve mais para abastecimento da sociedade, tá? E você tem um outro aquífero que esse sim há uma preocupação, porque ele não foi tocado, que é o Saga, né? E esse é o sistema de aquífero Grande Amazônia, que fica no norte. Então, protegendo o solo, você também está protegendo esses recursos hídricos que estão abaixo da nossa superfície, no lençol freático. Bom, vamos aqui. Práticas de conservação, já estou caminhando aí para fechar com vocês. Então, nós temos algumas práticas de conservação do solo. Coisas que vocês já viram também no passado, então só para a gente relembrar, rever aí. Tá? Plantio correto. Falei aqui. O que é o plantio correto? É você fazer o manejo adequado do solo. É você deixar sempre esse solo bem fertilizado, né, bem adubado, tá? Você deixar ali, ter um sistema de abastecimento de água para esse solo, beleza? E que você consiga deixar ele sempre bem fértil para que não ocorra nenhum risco de degradação. Manejo adequado com o solo. Bom, manejo adequado, você pode ter vários tipos de manejo adequados. A gente vai falar na sequência ali. Mas o principal qual é? É você saber colher, né, plantar no período certo, colher também no período certo, adubar no período certo, irrigar no período certo, que aí você
não vai contaminar, não vai degradar esse solo também. Sistema de irrigação. Aqui na nossa região é comum a gente verificar o sistema de irrigação em várias áreas rurais, né? Por que que é comum? Porque aqui nós temos uma época do ano que não chove. Estamos entrando nela, né? Olha como que a chuva diminuiu a quantidade do que era no começo do ano, há 2 meses atrás, 3 no máximo, né? E o que está sendo agora, tá? 2 meses atrás, na verdade. Então, olha a quantidade de chuva que tem caído agora, diminuiu bastante. Então, por isso que você tem que ter ali um sistema de irrigação, beleza? Esse sistema de irrigação, geralmente ele também puxa água, é canalizado ou do lençol freático ou de rios próximos, para poder abastecer ali, né, toda a propriedade rural. E manter esse solo com água no período mais seco, tá? Que é do período de inverno aqui na nossa área, por exemplo, né? Reflorestamento e adubação sustentável. Tem que aprender bastante sobre o reflorestamento, porque tem várias práticas de reflorestamento no Brasil. Por exemplo, uma área de preservação permanente que perde ali a sua vegetação original, ela não é reflorestada, tá? Ela não é reflorestada com a vegetação típica daquela área. Hoje ela é reflorestada com outro tipo de vegetação, por exemplo, eucalipto, que não é uma plantinha daqui da nossa área, não é uma vegetação aqui da nossa área, porque ela é de uma área mais úmida, né? Ela é do sul do país, então ela busca mais água e a gente tem um período aqui do ano que não chove. E esse reflorestamento também não pode ser voltado para a prática capitalista, porque a ideia do cara reflorestar com eucalipto é depois ele poder retirar e vender também para a indústria de celulose, e aí refloresce de novo. Então, vira uma prática capitalista, quando na verdade você está praticando ali uma espécie de recomposição do meio ambiente. Então, o reflorestamento tende a ser com espécies mais próximas das nativas da região, nunca uma espécie de outra área. Tá? Rotação de cultura. Essa rotação de cultura também, vocês vão lembrar lá do sétimo aninho, então o cara pega lá a propriedade dele, divide em 4 áreas, vou dar esse exemplo, né? Aí numa área de planta soja, na outra café, na outra sorgo e na outra algodão. Aí no outro ano ele muda, aí vai rodando, entendeu? E fica nesse sistema de rodízio para que os nutrientes não acabem em nenhuma das áreas que ele dividiu. Então, sempre esse solo vai estar nutrido, porque cada leguminosa precisa de um tipo específico de nutriente. Então, no ano ela perdeu ali os nutrientes da soja, agora no outro ano ela vai estar na outra área. E ali entra já o algodão. E assim vai. Esse é o sistema de rotação de cultura, tá? Plantio em curvas de nível. A gente quase não tem plantio de curvas de nível aqui na nossa região, porque a nossa região relativamente é mais plana, né? Apesar de eu já ter dito para vocês que nós vemos uma área de planalto, mas relativamente ela é mais plana. Então, você consegue usar mais maquinários aqui, né? Você não planta em morros, nada disso. Onde que a gente percebe mais essas curvas de nível? Interior de São Paulo e principalmente no Paraná. No Paraná, planta-se muito usando aí as curvas de nível, tá? Aproveita o que dessas curvas de nível? Principalmente as chuvas, né? A água da chuva. Então, você faz ali o plantio em volta daquele morro, assim impede também que essa região desmorone, então não desbarranca, ela fica produtiva, tá? Não tem ali o transporte de minerais das áreas, porque fica bem compactado, né? E também permite uma infiltração maior da água da chuva, tá? Acho que falta mais um. E esse aqui, para a gente fechar, tem 3 técnicas alternativas aí, sei também vocês já ouviram: a agroecologia, a agrofloresta e a hidroponia, né? A agroecologia, no caso, é uma forma de plantio onde você não degrada o meio ambiente. Então, você planta numa área de espécies nativas. Então, você não precisa desmatar, por exemplo, para produzir nessas áreas de agroecologia. Tá? Você mantém ali o ecossistema intacto. A agrofloresta, você planta em meio à vegetação. Tá? Então, você imagina lá as árvores, né? Você vai plantando ali nos intervalos delas. Tá? Aí você aproveita o quê com a
floresta? Você aproveita a quantidade de chuvas, né? A proteção do solo, a proteção desse vegetal que você plantou, você aproveita a matéria orgânica que as árvores maiores vão liberando para o solo, folhas, galhos, animais e tudo, né? Você vai aproveitando essa matéria orgânica ali. Então, também é extremamente produtivo e você não degrada o meio ambiente, né? É uma produção, então, sustentável, diríamos assim, tá? E a última aí é a hidroponia, tá? Essa hidroponia, ela tem a ver com uma prática que surgiu nos últimos anos de plantio com pessoas que não têm ali, não usam solos, né? Plantam em casa, por exemplo, a hidroponia. Porque você não precisa de um solo grande para você produzir. Você faz um sistema ali com cano de PVC, aí você põe adubo e água e essa plantinha ela vai desenvolver. Geralmente usa-se na hidroponia a produção de alimentos, como alface, agrião, tomate. Não sei se alguém tem em casa ou faz isso aí, conhece alguém que faz a hidroponia, mas é bem interessante porque ela é uma técnica alternativa, porque você não degrada o meio de forma alguma. Você não está nem usando o solo, então você não tem como você degradar esse solo, tá? Você usa um outro sistema para produzir. E também é bem fértil. Você está usando a adubagem natural, está usando a água a todo momento. Então você consegue tornar bem fértil essa produção também, tá? E nós finalizamos aí. Alguém quer perguntar alguma coisinha? Tem alguma dúvida? Ficou com dúvida alguma coisa? Não. Sobre tudo que eu falei com vocês? Então eu vou encerrar aqui a gravação para eu poder falar